Eu fiquei pensando se o Michelangelo conhecesse o Machado de Assis. Eu acho que dessas imagens a minha preferida é a criação de Adão do Michelangelo, que tá lá no teto da Capela Sistina. Eu acho que a Tibi Ajar sorriu pra mim nesse fim de ano. Vocês estão vendo em 2021, mas eu li no final de 2020. E a Tibi Ajar sorriu pra mim como uma graça de Natal e me concedeu um conto de um assunto que eu amo, simplesmente sou apaixonada, que é a ascensão e a queda de Adão e Eva. Calma se você chegou no vídeo agora, tá um pouco perdido, eu vou situar você. Nós estamos no meio de uma série que se chama Além dos Contos do Machado de Assis, no formato de Tibi Ajar. E o que é a Tibi Ajar? É um potinho que eu coloquei aqui praticamente todos os contos do Machado. Não cheguei a todos, tá? Mas coloquei quase todos os contos do Machado de Assis aqui. E aí eu vou sorteando, eu vou lendo e a gente vai discutindo todos os contos em vídeo aqui nesse canal. Então, lembrando para você que chegou agora e para você que já acompanha, nós temos já uma playlist dessa série de vídeos. Não só o link para o primeiro vídeo da série que eu explico como funciona essa leitura de contos do Machado de Assis, assim como também da playlist e também das referências que eu uso aqui nesse vídeo, vão estar todos aqui no box de descrições aqui embaixo. Outra lembrança importante é que os contos do Machado de Assis estão no domínio público, então você pode ler o conto Adão e Eva, que é o conto que a gente vai discutir hoje. Todo o acesso às obras do Machado de Assis de graça estão lá no primeiro vídeo dessa série da Tibi Ajar dos contos do Machado de Assis. E aí, bora começar? Já começo com a primeira pergunta. De quem foi a culpa da queda de Adão e Eva, a expulsão de Adão e Eva do paraíso? Opção A, Eva. Opção B, Adão. Opção C, a serpente. Opção D, Deus. Ou então a opção E, da árvore. No conto Adão e Eva do Machado de Assis, tem nessa versão aqui dos 50 contos do Machado de Assis, tem no domínio público e tem também naquele box da obra completa do Machado de Assis que eu mostro nas outras edições dessa série. Dona Leonor é uma senhora de engenho e ela vai convidar algumas pessoas para provar, experimentar um doce de certa forma misterioso, um doce novo que ela preparou. A conversa começa a rolar e eu não sei se você, mas eu já ouvi essa conversa algumas vezes. Entra nessa questão da pergunta que eu fiz agora no começo do vídeo, né? De quem é então a culpa da expulsão dos meninos lá, Adão e Eva, do paraíso. Uma parte começa a achar que é Adão, outra parte que a culpa é da Eva. E chega um juiz que vai, segundo o conto, ele é muito entendido de teologia. E aí ele vai dizer que tem um texto que é de certa forma novidade para quem estuda isso, um texto que traz uma proposta diferente de como foi a criação do mundo e que diferente do texto que todos conhecem lá da Bíblia, não foi criado por Deus o mundo, foi criado pelo diabo. Pois é, Machadinho vai elaborar o texto dele de um jeito que a gente é parecido com um conto que a gente já conversou nessa série, que é a Igreja do Diabo. E eu faço o primeiro aviso desse vídeo, que se você é muito alérgico a spoilers, esse pode ser um momento interessante de você ler o conto, que é bem curtinho, acho que tem 3 páginas ou 4 só, e voltar aqui pra gente conversar, mas eu não considero nada desse conto um spoiler, ele não é um conto que tem assim uma revelação, tá? Então, toda a proposta
conto do Machado de Assis interessante é que, diferente da história original, Adão e Eva não comeram fruto. Não comeram fruto proibido. Pois é, essa foi a primeira pergunta que eu fiquei me fazendo após a primeira leitura que eu fiz desse conto. E assim como no trecho do conto, talvez a resposta é que se Adão e Eva não tivessem comido o fruto, nós, né, não teríamos nem a ciência, nem o poder e nenhuma outra ilusão na Terra. Bom, a ciência e o poder, acho que é mais fácil a gente pensar isso, né? Não teria, porque justamente o fruto era do conhecimento do bem e do mal. Agora, será que essa ilusão, as histórias de ilusão da Terra, seria a constituição da nossa civilização? Será que é essa aqui que o Yuval Harari propôs? Nós com certeza não estaríamos aqui com todo o poder, com toda a ciência, com tudo de ruim que há no mundo. Mas também a gente não teria literatura, a gente não teria arte. E inclusive a conclusão e clima que fica depois da história contada pelo juiz entre os convidados e Dona Leonor, principalmente os convidados, o doce, que por sinal me lembra pecado, tá? Eu não sei se pra você o doce, açúcar, carboidrato significa pecado, mas o doce tem uma coisa de pecado pra mim. Imagina que eles não estariam lá saboreando esse doce se não fosse pelo conto A Expulsão do Paraíso. Eu vou recomendar aqui um artigo que eu li e eu amei, que foi escrito pela Isabela Madalena. Ela estudou esse conto do Adão e Eva, do Machado de Assis, inclusive fazendo comparativos entre o texto, especialmente narrado pelo juiz, e o livro da Gênesis da Bíblia. Alguns pontos da Isabela me chamaram muita atenção. Ainda assim, eu fazendo só essas pontuações, eu recomendo que você leia o artigo dela. E olha só, primeiro ponto, né? A questão de que primeiro veio as trevas e depois veio a luz, diferente do livro do Gênesis. Ponto número 2, a criação do homem com a primeira pessoa do plural no livro da Gênesis. Ponto número 3, a versão do Machadinho da criação de Adão e Eva belos, mas sem alma. Ponto número 4, para que a criação da árvore dentro do jardim, afinal de contas? E foi aí que me veio Harry Potter. Lá no artigo da Isabela, ou até se você preferir ler o livro do Gênesis, também é uma boa pedida, a gente vai encontrar o trechinho que fala que Deus cria a luz primeiro. E depois, assim, passando bem batido, ele fala... depois lá ele criou as trevas. No conto Adão e Eva do Machado de Assis, o tinhoso, como ele é chamado, aliás, a parte que a Dona Leonor, que quando o juiz fala que foi o diabo que criou o mundo e todo mundo fica, ai, cruz credo, é muito engraçado. Então as trevas, o nada, é criado primeiro, a escuridão. E depois Deus vem lapidando essa criação, vem, na verdade, mudando essa criação, ressignificando essa criação. E foi aí que eu me lembrei da teoria do contraste. Vocês já ouviram falar da teoria do contraste? Eu já assisti ela em alguns vídeos do canal Nova Acrópole, que é um canal sobre filosofia. Então é toda a percepção filosófica de que o que existe de bom é bom porque antes existiu algo ruim, ou pelo menos diferente daquilo que eu qualifiquei. Então, assim, se existe o vermelho, assim, se eu sei identificar que aquela cor é o vermelho, é porque existe outra cor, pelo menos, outras cores. Eu vou aqui agora nas minhas anotações do curso que eu tô fazendo de graça na internet, tá? Tudo aqui embaixo no box, do canal INEF. Isto Não é Filosofia. E lá no curso a gente tem, eu peguei as anotações aqui, que quem trouxe essa teoria do contraste foi o Heráclito, que tem um trecho que fala: tudo se faz por contraste, na luta de contrários nasce a mais bela harmonia. Eu achei muito interessante a proposta de se criar
a luz depois das trevas e da escuridão. Porque para existir algo positivo é preciso ter a referência. Inclusive, o paraíso, ele vai chegar ao jardim. Quando chega no Machado de Assis, é até bonito, porque o Adão e Eva agradecem a Deus a criação desse lugar, desse jardim que eles podem ficar, um lugar perfeito, um lugar utópico. Ora, eles foram criados pelo Tinhoso. Então, é como se, na minha opinião, tivesse aí uma valorização. Eu valorizo o bom porque eu já experimentei o ruim. O estudo da Isabela trouxe algo que explodiu minha cabeça e que parece que tem referência aí que o Machado pega na religião, no caso na Bíblia, né? É que o tempo verbal no início do mundo, lá no Gênesis, ele muda a partir da criação do homem. Então, gente, isso é muito interessante. O tempo verbal passa para a primeira pessoa do plural, o que antes estava como Deus criando tudo sozinho, tá? Lá na Gênesis. Então, o estudo da Isabela, ela traz que quando ele vai falar do homem, ele fala façamos o homem. Façamos. E quem é que vai fazer além dele, se só existe ele? Ponto número 3. Adão e Eva do Machado são criados belos e sem alma. Maravilhoso. Gente, imaginando que o diabo está criando, nessa versão, o homem e a mulher, eles seriam diferentes? Pensa aqui. Aí vai depender um pouco de percepção de beleza, né? Hoje eu acho mais tranquilo a gente estar aqui falando que a beleza física, ela pode tirar, não significa que aquela pessoa é boa, mas nem sempre essa representação foi assim. O retrato de Dorian Gray já chega para mostrar um pouco diferente, né? Nem sempre a beleza representa a bondade, mas assim, muitos anos a bondade e a parte divina da luz estava associada à beleza, e o diabo, a maldade, estava associada ao grotesco, ao feio, inclusive até a deformidades físicas do ser humano. História da Beleza de Umberto Eco vai trazer um pouco disso se você quiser compreender melhor. Aqui, por exemplo, na tela dos irmãos Limburg, tem a tela do inferno, que mostra muito isso, que se repetiu em outras obras de arte lá no período especialmente da Idade Média, em que a maldade estava sempre representada pelo feio. Ponto número 4, a árvore, que eu acho que é a culpada de tudo nessa história. Porque olha só, a árvore do bem e do mal. Eu anotei aqui no conto do Machado essa partezinha aqui, ó. Vivereis aqui, disse-lhe o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Ora, meus senhores, vocês que fizeram o isolamento, especialmente no começo da pandemia, acho que quem tem criança em casa ou quem tem qualquer pessoa em casa, o mínimo que se pode fazer, até num lugar em que não se pode sair, independente do lugar que não se pode sair, independente do espaço que se pode ter, coloca-se uma coisa somente proibida e diga: você pode fazer tudo, menos esse pontinho aqui. Qual o objetivo de tudo isso? O artigo da Isabela vai trazer como referência um livro que eu fiquei muito feliz dela ter citado e eu já ter tido curiosidade de ter comprado, só falta ler agora, que é Deus, uma biografia do Jack Miles. Não sei se eu estou pronunciando certo, e que ela coloca o trecho do estudo dele sobre Deus, né, sobre a biografia da ideia de Deus, em que é justamente essa pergunta. Pergunta 1: se o homem vai dominar a terra, por que não lhe é permitido o conhecimento do bem e do mal? E lá no artigo da Isabela vai ter a seguinte questão que eu fiquei me perguntando também, e eu quero deixar você igual a mim, pensando mil coisas, que é o seguinte: se Deus é
onisciente, onipresente, ele é total poderoso. Quem é Adão e Eva, meus senhores? Quem somos nós perto desse poder tão gigantesco que é o poder de Deus? Então, colocar para dois seres que só sabem o que é o bem, por que colocar um fruto que tem o bem e o mal ali? Por quê? Essa é uma hora que eu convido você mais uma vez para deixar seu comentário aqui, vou amar. Eu vou dar uma resposta assim pessoal do como eu interpreto isso. E a resposta é: o que Harry Potter tem a ver com isso, Lilica? Eu pensei muito no Harry Potter porque a gente conversou aqui no canal e eu já convido você que não assistiu ao vídeo e não conversou comigo lá no vídeo pra, procurar por aqui ou aqui no box de descrições para assistir o Tom Riddle, né? O vídeo em que a gente conversou sobre Tom Riddle e Harry Potter. Uma estrutura de vida, de certa forma, com muitas semelhanças, mas foram para caminhos diferentes. Me parece, às vezes, talvez aí com um pensamento talvez não tão bonzinho assim, mas que somos experimentos do Deus Todo-Poderoso, porque a situação, a oportunidade de, ao mesmo tempo que temos regras, aqui pensando Adão e Eva, temos regras tão definidas do que podemos e não podemos fazer. Temos a liberdade, ou seja, tem uma árvore lá no meio, tinha que ser no meio do jardim, pelo Machado, né? Uma árvore lá em que nós não podemos comer do fruto. Então entra naquela palavrinha tão bacana que são as escolhas. Foi justamente essa liberdade, essa capacidade de escolha que deixou Ivan Karamazov muito pistola aqui nos Irmãos Karamazov, que em breve teremos vídeo, então se inscreve no canal, você que não é inscrito, lá com a proposta espetacular dessa história do Dostoiévski. E agora acho que a gente já tem um pouco mais elementos, cheio de referências esse vídeo pra gente responder aí de quem afinal foi a culpa da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Primeiro ponto, quem colocou a árvore ali? Me responde. Assim, o fruto tá aí, gente. É igual a Pokémon GO. Eu não jogo, mas eu acho que eu sei mais ou menos como é. Assim, sabe? Eles estão escondidos por aí, eles estão... Sabe, vai ter uma hora que a gente pode pegar o fruto e se dar mal por um lado, ou até ir como lá no mito da caverna de Platão também, porque pegar as consequências daquilo que a gente escolheu fazer. E na caverna de Platão, às vezes a escolha do bem e do mal, a escolha do conhecimento, a princípio pode realmente não trazer muita coisa boa não, porque depois que sai da caverna lá, pela história do Platão, a luz é horrível, só que assim, também não dá mais pra voltar, depois ele se acostuma ali, mas também não dá mais pra voltar pra caverna, percebe? Agora, sobre Eva ter cedido à tentação da serpente, diferente do nosso machadinho, que todo mundo não ficou firme e não cedeu, mas a nossa história não vem dessa, né? Então, quanto ao fato dela ter cedido à tentação da serpente, eu gosto muito de uma passagem de um livro que eu li, infelizmente eu acabei não trazendo ele aqui pra gente discutir, que é Papisa Joana, escrito pela dona Woolfolk, e que é uma ficção histórica, né? Uma ficção baseada em estudos que ela fez sobre a existência dessa mulher Joana, que chegou a ser papisa, mas é ficção, é romanceado, e ele se passa mais ou menos lá pelo século XI ou 9, ou talvez até um pouco antes, mas nessa época em que o conhecimento estava muito misturado com a teologia, tá? No mais próximo que se tinha de universidade, que não era universidade,
propriamente dito, mas era esses estudos de escritos e que estavam vinculados já ao cristianismo. E a gente vai ver a Joana estudando, porque ela quer conhecimento, ela quer conhecer coisas. Em uma determinada parte da história, que é uma que eu nunca vou esquecer, acontece essa conversa aí sobre o pecado, a culpa de Eva. Essa merece eu ler para vocês, ó. Pois o próprio São Paulo afirmou esta verdade, que as mulheres são inferiores aos homens em concepção, em lugar e em vontade. Em concepção, em lugar e em vontade? Repetiu Joana. Sim, Odo falou muito pausadamente, como se estivesse se dirigindo ao imbecil. Em concepção, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Em lugar, porque Eva foi criada para servir Adão como companheira. E em vontade, porque Eva não pôde resistir à tentação do diabo e comeu a maçã. E aí chega um momento que eu não poderia ficar mais feliz nessa leitura quando eu leio pela primeira vez, meus senhores, e eu recomendo para você, meus senhores e minhas senhoras, qualquer um. Joana vai perguntar: por que a mulher seria inferior em concepção? Ela perguntou por fim. Pois, embora tenha sido criada depois, ela foi feita da costela de Adão, ao passo que Adão foi feito de um mero barro. Em lugar, as palavras iam saindo na velocidade do pensamento de Joana. A mulher deveria preceder ao homem, porque Eva foi criada dentro do paraíso e Adão fora dele. E depois ela completa, né? Quanto à vontade, a mulher deveria ser considerada superior ao homem, pois Eva comeu da maçã por amor à cultura e ao conhecimento, enquanto Adão comeu simplesmente porque ela pediu que ele comesse. Maravilhoso, né? E eu gosto porque Machado de Assis, assim, eu fiz a relação assim por acaso, mas eu não sei. O Machado de Assis, inclusive, ele coloca, eu percebi isso no conto, mas eu não sei se é porque eu já tinha lido Papisa Joana. Me conta aqui o que você achou. Porque no final do juiz falar, Adão aceita muito facilmente quando Eva não cede. Então é como se Eva realmente é que tivesse o poder da escolha pelo conto do Machado. Gente, esse vídeo realmente ficou cheio das referências. Esse vai ser um vídeo que, mais que os outros, eu vou amar saber o que vocês pensam sobre o conto, sobre a existência, sobre a vida, sobre Adão e Eva, tudo aqui nos comentários. E vamos sortear o próximo conto que a gente vai conversar nessa série Os Contos do Machado de Assis. Uma noite. Peraí. Nunca ouvi falar desse conto. Até hoje eu fico preocupada, né? Assim, nesses vídeos do Machado, de eu chegar e ler o conto e não ter nada pra falar com vocês. Que vergonha, vexame, né? Mas todos os contos que eu leio do Machado, não tem jeito não. O assunto rende muito. Então esse projeto, né, que eu chamo de projeto aqui desse canal, ele tá sendo, assim, maravilhoso, gente. Eu tô amando essa estrada, essa jornada junto com vocês, e eu espero que vocês estejam gostando também. Me contem se vocês já ouviram falar também desse conto Uma Noite, e vamos até o próximo vídeo pra gente discutir Machado de Assis e outros vídeos que estão rolando aqui no canal Comparando Livros.